Boa tarde a todos e todas. Eu queria chamar para compor a mesa a professora Miriam Paula Manini, professora do curso de Arquivologia da Faculdade de Ciências da Informação da Universidade de Brasília. Convido também para compor a mesa Marta Célia Bezerra Vale, superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal. Por favor. E Carla Mabel Santos Paula, conservadora e restauradora do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados. Seja bem-vinda. E o professor João Luiz Vieira, professor do curso de cinema da UF e presidente do Conselho Consultivo do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro, CPCB. Bem-vindo. Uma pergunta antes de começarmos. Vamos seguir a ordem aqui da programação para as falas. Pode ser? Eu queria saudar a mesa, aos meus companheiros e companheiras de mesa. Queria agradecer ao Festival de Brasília, do Cinema Brasileiro, que nos acolheu nessa edição. Nos acolheu, na verdade, já há 3 dias. Nós tivemos aqui uma reunião da diretoria, uma reunião de trabalho da diretoria da ABPA, tivemos uma reunião com o diretor da Cinemateca Brasileira e nossa terceira atividade aqui no festival é essa mesa sobre as interfaces regionais da preservação audiovisual. Muito obrigada. Isso significa muito para nós que estamos num movimento de fortalecer exatamente essas interfaces regionais. Na verdade, a relação do Festival de Brasília com a preservação audiovisual é uma relação já mais velha, no melhor sentido disso. Em 1997, foi publicada aqui no festival a Carta de Brasília. Muita gente não se lembra disso, mas nós que fazemos pesquisas históricas temos isso na cabeça. Essa carta tornava público o descaso dos governos com a memória audiovisual do país. Por que eu começo chamando a atenção para isso? Porque esse momento da virada do século XX para o XXI, final dos anos 90, início dos anos 2000, foi um momento muito importante para nós. É nesse momento que tem início um processo de amadurecimento desse setor da preservação audiovisual no Brasil. É o momento em que os profissionais envolvidos na preservação audiovisual começam a se perceber como um grupo e começam também a perceber a necessidade de uma articulação política conjunta para que a gente consiga avançar nesse segmento. Esse momento, a virada do século também, é um momento importante para nós, porque a preservação audiovisual começa a sair do espaço restrito das cinematecas e começa, aos poucos, muito lentamente, mas começa a se transformar num tema da comunidade audiovisual como um todo. O documento final do terceiro Congresso Brasileiro de Cinema, que aconteceu no ano 2000, ele insere a preservação audiovisual entre as suas 39 resoluções. E isso, para nós, é um momento muito importante, porque esse documento é um documento da comunidade audiovisual. E a preservação aí aparece como parte da cadeia produtiva do audiovisual.
Nessa resolução do CBC, nessa parte que fala da preservação audiovisual, há, por exemplo, a reivindicação assim, de um levantamento do acervo fílmico nacional, a reivindicação de constituição de um fundo específico para o segmento da preservação audiovisual. Fala-se também na inclusão da preservação no currículo dos cursos de cinema. Eu acho que vocês estão entendendo, quando eu cito esses 3 exemplos, mas são mais, que isso passa a ser um tema que diz respeito a toda a comunidade audiovisual. 2 anos depois, foi realizado no Rio, em dezembro de 2002, um Seminário Nacional Audiovisual, e lá a preservação também foi tematizada, ela aparece nas resoluções. O relatório desse Seminário Nacional de Audiovisual de 2002 foi entregue à coordenação do programa de governo do presidente Lula e, grosso modo, norteou as políticas de audiovisual. Infelizmente, não norteou as políticas relativas à preservação audiovisual. Aí a gente tem um momento de uma contradição entre partes da política realizada. Mas, assim, nesse momento, virada do século XIX para o século XX, não, do século XX para o século XXI, que a percepção e a defesa da preservação audiovisual como parte integrante da cadeia produtiva do audiovisual começa a se fortalecer, e entre as resoluções do 7º CBC, que aconteceu em São Roque em 2007, há a recomendação expressa, e eu cito, que a comunidade audiovisual utilize nos seus pronunciamentos e publicações a expressão produção, distribuição, exibição e preservação quando se referir ao ciclo cinematográfico. Isso é muito importante para a gente, que é um momento onde isso que nós vínhamos percebendo, aos poucos, se torna uma coisa explícita. Esse é um processo ainda em andamento, os primeiros passos foram dados, mas nós tivemos aqui mesmo nessa sala, há pouco, uma reunião onde se falou sobre o CBC, se falou, inclusive, do CBC, do Congresso Brasileiro de Cinema, ir além da produção, que é uma coisa realmente fundamental, mas a preservação ainda não aparecia tanto. Outro momento importantíssimo, outro acontecimento importantíssimo nesse momento, na virada do século XX para o XXI, quando, em 1999, o professor Hernani Hefner, na época na Universidade Federal Fluminense, ele ofereceu pela primeira vez a disciplina Preservação, Restauração e Política de Acervos Audiovisuais no curso de cinema da UF. Essa foi uma experiência muito exitosa. Essa disciplina, que era uma disciplina optativa, se transformou numa disciplina obrigatória. Uma grande parte dos jovens preservadores audiovisuais do Brasil são fruto dessa iniciativa. Muitos alunos dos cursos de cinema passaram a perceber a preservação como uma área de pesquisa e de atuação. Nesse momento, nós, a partir daí, percebemos o aumento das pesquisas nessa área, começam a surgir mais e mais dissertações de mestrado e teses de doutorado tematizando a preservação audiovisual. O que eu acho muito positivo também é que isso acontece dentro dos cursos de cinema, mas também fora deles. Eu acho que vocês já perceberam que eu tenho sempre a preocupação de tratar a preservação audiovisual dentro do audiovisual como um todo. A gente começa a ver dissertações e teses sobre a preservação audiovisual escritas na perspectiva do direito, na perspectiva da ciência e tecnologia, na perspectiva da arquivologia, na perspectiva das políticas culturais. Essa é uma ampliação fundamental para nós, se queremos melhorar a situação
da preservação audiovisual no Brasil. Muito importante nesse contexto foi que, em 2006, o Conselho Nacional de Educação, a Câmara de Educação Superior, lançou uma resolução que prevê a inclusão da preservação audiovisual como um conteúdo obrigatório no currículo dos cursos de cinema. Isso ainda não foi realizado plenamente, infelizmente. Existem diversos cursos de cinema no Brasil que ainda não tematizam a preservação audiovisual, mas nós percebemos o aumento desse conteúdo nos cursos. Vários trabalhos acadêmicos, como eles foram escritos, percebemos uma elevação do nível de reflexão sobre a preservação, e, como eu disse, que isso não fica limitado às cinematecas, mas alcança um espaço mais amplo. Um segundo momento muito importante para a organização do setor foi a Mostra de Cinema de Ouro Preto, o Cineop. Dentro do Cineop começam a acontecer anualmente os encontros nacionais de arquivos e acervos audiovisuais do país. Esses encontros anuais tiveram uma importância muito grande para nós, porque as pessoas começam a se conhecer, as pessoas do Brasil inteiro que trabalham nessa área começam a se conhecer, começam a trocar experiências, começam a fazer coisas conjuntamente, e o ápice desse processo foi a criação da ABPA, da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Infelizmente, como eu disse antes, as políticas do governo federal, na época, para a preservação audiovisual eram bastante contraditórias. Nesse momento, onde o setor começa a se organizar, onde acontecem muitas coisas positivas, havia o diálogo entre a associação e a Secretaria do Audiovisual se fechou, e isso significou, nós conseguimos avançar em determinadas áreas, mas sem esse diálogo com os poderes públicos, a coisa ficou meio capenga. Mas nós continuamos nesse processo, insistindo na abertura do diálogo, e, felizmente, eu disse antes, infelizmente, agora vem o felizmente, nos últimos 2 anos, o canal de diálogo entre a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual e a Cinemateca Brasileira e a Secretaria do Audiovisual foi reaberto, aos poucos está sendo reconstruído, algo que nós consideramos muito positivo. Consideramos fundamental esse diálogo entre poder público e sociedade civil organizada. Sem isso, é difícil a gente promover o avanço nesse setor. Nesse momento de mudanças em que nós estamos, nós percebemos assim, nós temos que aproveitar esse momento positivo para promover uma melhoria na situação das entidades detentoras de acervos audiovisuais, que, no geral, estão numa situação muito precária. Isso não é só importante, como é também uma questão urgente, porque eu vou falar agora arquivos audiovisuais, mas eu sei que estou falando também de entidades que, no geral, detêm acervos audiovisuais. Assim, essas entidades passam agora por um desafio duplo. O desafio antigo, que temos há 60 anos, que são, encontramos essas instituições têm situações muito precárias, muitas vezes as condições de guarda dos filmes e dos materiais correlatos são muito precárias, há uma falta de pessoal qualificado para lidar com os acervos audiovisuais, que são muito específicos, há uma falta crônica de recursos, há
muitas vezes, essas instituições não são valorizadas, elas são, muitas vezes, invisibilizadas dentro de outras instituições. Esse é assim, o desafio clássico dos arquivos audiovisuais. Mas agora nós temos dois desafios ao mesmo tempo e temos que lidar com eles dois ao mesmo tempo. Porque, com o surgimento das tecnologias digitais, abrem-se para nós, por um lado, possibilidades muito positivas, por outro lado, uma série de questões que ainda não têm respostas e assim, desafios assim, muito grandes, porque não somente a preservação passa, assim como um todo, a preservação audiovisual como um todo vive uma mudança de paradigmas, assim, uma mudança de paradigmas que vai nos fazer refletir, que nos obriga a refletir qual é o papel de uma instituição detentora de um acervo audiovisual nesse novo mundo e qual o perfil do profissional desse acervo, que trabalha com esses acervos. Quer dizer, a gente tem um desafio enorme, que é o nosso desafio clássico de lidar com as películas, com papel, catalogar, difundir, formar pessoal, construir boas condições de guarda para as películas e, por outro lado, todo esse mundo novo que se abre com consequências muito severas para nós. Então, esse momento é um momento positivo no Brasil, de amadurecimento, onde temos muito o que comemorar, por um lado, mas temos que aproveitar esse momento e nos unir para avançar, para conseguir melhoras. Nós, da BPA, enquanto uma organização da sociedade civil, nós acreditamos que é possível uma organização em rede, e quando chamamos para essa mesa é porque que trata das interfaces regionais, porque nós consideramos fundamental fortalecer as conexões entre os grupos que estão próximos, seja numa cidade, num estado, no Distrito Federal ou numa região. Para nós, como diretoria dessa associação, e eu não estou aqui sozinha, estou com aquelas 4 pessoas aqui na frente que depois eu gostaria que se apresentassem, para nós é importante que nossa organização aconteça de cima para baixo, aconteça em rede, com grupos, com articulações de quem está mais próximos. Porque nós imaginamos que a articulação, por exemplo, entre arquivos que estão aqui no Distrito Federal ou, talvez, com os arquivos de Goiás, podem promover uma sinergia. Eu acredito muito numa organização sistêmica, o Sistema Nacional de Cultura, que é um grande projeto atual do governo federal. Eu acho que ele apresenta para nós um caminho que pode ser bastante produtivo, porque o que é um sistema? Um todo formado de partes densamente interrelacionadas, que trabalham a partir de uma concepção comum, e é isso que nós temos que construir, é esse desafio que nós temos, e eu acho que partir de grupos regionais é um grande facilitador, porque o contato é mais fácil, as pessoas estão mais próximas, determinados problemas são semelhantes. A partir dessa concepção comum, a gente define papéis que se complementem, de forma a conseguirmos uma sinergia. E aí não é só uma palavra bonita, sinergia no sentido de potencializar os recursos que temos, que são poucos, sempre muito menos do que precisamos, e, assim, potencializar os resultados. Foi nesse sentido que nós propusemos
ao Festival de Brasília do Cinema Brasileiro essa mesa e convidamos vocês a nos contarem mais sobre a experiência de vocês e convocando a todos a uma atuação comum a partir daí. A BPA se coloca à disposição, não somente dos arquivos aqui presentes, das instituições aqui presentes, mas de outras que talvez estejam na plateia, para mediar essa discussão e para pensarmos juntos os caminhos, que caminhos devemos tomar a partir de agora. Obrigada. Dando continuidade, eu vou passar a palavra para Miriam Paula Manini, professora do curso de Arquivologia da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília. Miriam. Obrigada. Boa tarde. Queria agradecer a Laura pelo convite, Fabrício, que ficamos em comunicação aí. Acho bastante importante a nossa interlocução, como a Laura bem colocou. Queria cumprimentar os colegas de mesa, uma ex-aluna, sempre tem uma ex-aluna por aí, e cumprimentar vocês que vieram nos escutar, especialmente o grupo de pesquisa Imagem, Memória e Informação, que está em peso aqui. Muito obrigada, minha gente. E a Néria, também, da Biblioteca Central da UNB. Marcos. Bom, Adson, você me ajuda? Vamos lá. Posso ficar em pé? Claro, à vontade. Tudo bem aí? Na verdade, eu vou apresentar para vocês um projeto que a gente está em desenvolvimento dentro do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, lá na UNB. Por favor, me avisem sobre o tempo, eu vou tentar cumprir 15 minutos, tá? Mas vocês podem gritar, por favor, Adson. Bom, esse é o título do nosso projeto: Documentos Audiovisuais, Informação e Memória, Identificação de Acervos Fotográficos e Fílmicos no Distrito Federal. Por favor. Esse projeto, finalmente, depois de 2 anos tentando, junto ao CNPq, nós conseguimos um financiamento, e ele acontece dentro do âmbito do nosso grupo de pesquisa, o grupo IME, e a gente pretende fazer um mapeamento, né, um mapa mesmo da preservação com relação à produção e acumulação desses registros audiovisuais. E aí a gente inclui não só os filmes, mas também as coleções fotográficas. Nós vamos começar nesse projeto que tem 36 meses, iniciado em novembro de 2013, com a cidade de Brasília e as suas regiões administrativas. Por favor. Bom, nós não conhecemos, inclusive, se vocês conhecerem, a gente agradece as informações, né? Levantamentos nesse sentido, principalmente levantamentos exaustivos e completos, como a gente está planejando fazer. E a gente, como a Laura salientou, né, a importância crescente dos acervos e, principalmente, a novidade, né, nem tão novidade do digital, justificam tudo o que a gente tem procurado estabelecer como prioridade no projeto. Por favor. Bom, aí nós temos uma infinidade, né, de regiões administrativas, e, certamente, dentro daquilo que a gente está se propondo, porque um projeto, quando ele é aprovado, não significa que a gente vai conseguir realizar imediatamente. Nós precisamos de equipe, e, ainda bem, conseguimos formar uma equipe bem bacana. E, de tudo que vocês estão vendo aqui, que a gente pretende alcançar um dia, nós começamos pela UNB, que está dentro do nosso âmbito, né? E, daqui a pouquinho, a gente mostra os lugares onde a gente está pretendendo chegar no próximo ano. Por favor. Bom, a nossa intenção é fazer um levantamento sobre cinema, vídeo, DVD,
existente em todos os tipos de acervo institucionais e também com relação a alguns acervos privados. Tá? Queremos identificar alguns acervos particulares, de fotos e filmes também, principalmente aqueles relacionados à memória local, que, de alguma forma, retratem a memória local. Por favor. Dentro do nosso instrumento de coleta de dados, um dos principais dados seria o diagnóstico do estado físico de conservação desse material, né, das películas, das fotografias e de todos os outros itens, e também com relação ao tipo de tratamento que se dá ao conteúdo informacional, ao tratamento intelectual desse acervo, né, desses acervos. Desculpa. E também queremos fazer um levantamento, tem um item específico para isso no nosso questionário, sobre os profissionais. Que profissionais são esses, qual a formação desses profissionais e como que eles colaboram para essa salvaguarda, né? Por favor. O nosso primeiro passo no projeto, não só para nós pesquisadores, os professores, mas também para os alunos que se juntam a nós, é entrar em contato com uma bibliografia que nos dê um vocabulário comum para que a gente possa discutir os temas afins. Então, a gente vai trabalhar com esses temas, né? Temos trabalhado com esses temas, dentro da comunicação e da semiótica, dentro da ciência da informação, coisas que a gente certamente vai ter que tratar, né? Como eu já falei. Próximo. Muito do material que a gente entra em contato tem a ver com a história de Brasília e com a história do Distrito Federal, então é importante a gente também ter algum conhecimento a respeito desses assuntos. As concepções em torno da memória, não só a memória histórica, mas também a memória relacionada a essa preservação institucional. E, com relação à metodologia, que a pesquisa com imagens envolve algumas peculiaridades bastante diferentes de outros tipos de documento. E também estamos estudando um pouquinho de história oral, porque não é simples chegar a uma abordagem, né, uma entrevista, um questionário, a gente tem que ter técnicas, métodos, né, e bastante cuidado também. Bom, a nossa metodologia, começamos com as leituras. Neste momento, nós estamos terminando, né, a Ana Lúcia está aí, da equipe que está montando esse instrumento de coleta de dados. Nós estamos nos baseando num material de Portugal, da Associação Portuguesa de Conservação de Filmes, se eu não me engano, que é bastante extensa e bastante detalhada, mas nós estamos enxugando, né, e tentando pensar na nossa realidade, naquilo que a gente hipoteticamente imagina encontrar nos acervos. Bom, estamos também elaborando um cronograma de equipes e visitas. Daqui a pouco eu vou falar dessas equipes que se constituíram de maneira muito feliz, né? E estamos, então, nessa fase, os alunos lendo essa bibliografia e os colegas, os professores, montando o instrumento de coleta. Nós esperamos ver na terça-feira, Cadídia está aqui, que é aluna do nosso Iniciação Científica. Nós temos a nossa próxima reunião, onde a gente vai perceber o que esses estudantes de iniciação científica fizeram. Eles estão com a proposta de ter um primeiro contato, de maneira bastante assim anárquica, eu diria, com alguma instituição que eles tenham escolhido para começar a sua conversa, né? Começar a conversa seria isso, ver qual é o nome dessa instituição, do setor que trata desses documentos, do nome da pessoa
da formação dessa pessoa, alguma coisa nesse sentido. Próximo. Essa fase ainda por vir, né, que seria a visita para o diagnóstico, as primeiras visitas provavelmente serão acompanhadas pelos docentes, por nós, né, os estudantes vão acompanhados por um de nós, e para começar a fazer esse contato com o público dos acervos, tanto institucionais quanto particulares, e nós pretendemos registrar em foto e filme, né, esses encontros, para uma futura compilação, algum tipo de registro documental do próprio grupo, né? Por favor, Adson. Bom, nós temos, né, algumas obrigações acadêmicas, quem está na academia sabe, que a gente tem que cumprir aí uma série de obrigações mesmo, que acabam sendo os produtos do nosso trabalho ao longo da pesquisa, né? Então, certamente, nós pretendemos gerar muitos artigos, apresentações em eventos científicos, queremos organizar um livro a respeito do assunto. Já temos monografias sendo realizadas com a temática, né? Está aqui o Rafael, que vai trabalhar na BCE, na Biblioteca Central da UNB. Dissertações e teses, muitas já em desenvolvimento dentro do grupo IME, se não diretamente relacionadas ao projeto, muito relacionadas aos estudos de audiovisual, de preservação, de tratamento da informação imagética. Os registros, como eu já disse, os eventos, o tipo de trabalho que a gente está realizando, ele propicia muitos produtos para se expor, né? Não só em seminários, mas também realizar exposições. Nós vamos ter um evento, até já deixo o convite para vocês, dia 19 de novembro, é uma quarta-feira, por favor. Não anotei isso. Nós vamos ter um ciclo de palestras, uma mesa redonda na Faculdade de Ciência da Informação, que nós estamos chamando de... Então, é quarta-feira, dia 19. Tá? A gente está chamando esse evento de Mestres do Cinema. Nós convidamos 5 mestres ou mestrandos que estão trabalhando com a temática do audiovisual para fazer uma discussão com a gente, mostrar para a gente os trabalhos realizados e as pesquisas em desenvolvimento, especialmente voltado para os nossos alunos de graduação e de iniciação científica, para que eles percebam, né, algum interesse em desenvolver o trabalho que eles já começaram na graduação, né? E dentro desse evento, eu vou fazer uma loucura, mas é gostoso, né? A gente faz umas brincadeiras. Nós temos a disciplina Arquivo, Cinema, Informação e Memória, que acontece às quartas-feiras à noite, e o dia 19 é o último dia de aula, e os estudantes eles vão apresentar os seus filmes que eles fazem como trabalho de final de curso. Então, vai ser uma palestra, um filme, uma palestra, um filme. Oi? Ah, sim, estou acabando. Bom, por favor, Adson, vamos lá. Queria mostrar um pouco para vocês da nossa equipe, né? A professora Ana Lúcia, que está aqui presente, Eliane e Elisângela não puderam vir. Por favor. Próximo. Bom, eu e o Sérgio também não pôde estar aqui conosco. E, principalmente, gostaria de falar dos estudantes, né, de iniciação científica. Então, estão listados aí os estudantes, os seus cursos de graduação e os locais onde eles estão
fazendo a sua pesquisa, onde eles vão chegar com um questionário, com uma entrevista. Então, o Aleph vai para a administração central da UNB, isso contempla reitoria, principalmente, vice-reitoria e toda a parte administrativa. O Bruno, que também é da arquivologia, vai trabalhar na administração indireta do governo do Distrito Federal. A Khadija, que está aqui presente, vai trabalhar com os acervos particulares, né, cineastas em especial. A Manu, a Maria Emanuele, que é aluna da História, vai trabalhar com a administração direta do GDF. A Marjorie, que é da Museologia, vai trabalhar com a administração direta do governo federal. A Mônica, também da Museologia, com a administração indireta do governo federal. E, finalmente, a Nayara, que é da Arquivologia, vai trabalhar com as unidades acadêmicas da UNB. Eu trouxe isso para vocês verem a origem dos alunos, né, a multidisciplinaridade, que é uma grande felicidade que a gente tem no meio acadêmico, e que só vem enriquecer, né, o nosso trabalho. Próximo. Aí temos os estudantes de conclusão de curso, né, que fazem seus TCCs. A Laís, que é da Museologia, está trabalhando no Museu Casa da Memória Viva da Ceilândia, fazendo o inventário do acervo e também aproveitando para aplicar a nossa pesquisa. E o Rafael, que está aqui presente, vai fazer o seu trabalho, né, na Biblioteca Central. E, por fim, nós temos um plano de atividade complementar acontecendo lá na ABCE, né, Néria? No setor de multimeios, com 2 estudantes da Arquivologia, orientados por mim, e 2 estudantes da Museologia, um deles está aqui, o Davi, orientados pela Ana Lúcia. Então, assim, por favor, acho que encerramos. Aqui é uma bibliografia da nossa pesquisa, depois eu posso disponibilizar aí. E próximo, acho que tem meu e-mail para vocês, se quiserem fazer algum tipo de pergunta ou de solicitação posterior. Era isso. A seca. Obrigada. Miriam, muito obrigada. É assim uma felicidade ouvir receber informações sobre esse tipo de pesquisa. Isso ilustra um pouco aquilo que eu falei, esse processo, como a preservação audiovisual vai chegando a outras esferas que são fundamentais. Esse tipo de projeto é um trabalho fundamental que forma um diagnóstico, uma base para que se desenvolvam ações de preservação audiovisual. Então, a gente já começa aqui a mesa com informações importantíssimas para mim, como professora, também começa a me interessar pelo projeto, porque vejo interfaces, mas importante a gente saber promover esse tipo de encontro para começar a difundir, a se conhecer mutuamente e pensar nas conexões que podemos fazer. Eu passo a palavra agora para Maria Célia Bezerra Vale, a superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal. Maria Célia. Marta. Tudo bem. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, gostaria de me apresentar. Eu fui servidora do Arquivo Público durante 10 anos, entre 88 e 98. Entrei num projeto chamado Memória Fotográfica de Brasília, como estagiária, e fiquei no órgão por esse período todo. Saí, estou há 14 anos fora e agora retornei como superintendente. Fui nomeada agora, em 3 de setembro, então, numa fase final de gestão, né? Tanto do nosso governo, quanto substituindo o ex-superintendente. Então, o tema memória fotográfica, arquivos audiovisuais, está um pouquinho congelado na minha mente, eu estou ainda retomando esse conhecimento.
fiz arquivologia, né? A professora Miriam foi uma das minhas professoras, e é uma honra estar aqui nesse momento como professora minha. Muito obrigada. Eu preparei um texto junto com o nosso técnico Marcelo, que não pôde estar presente, que é a pessoa que domina o conhecimento do acervo. Nós trabalhamos juntos no passado e agora ele está um pouco sozinho, né? O arquivo está com a equipe um pouco desmobilizada, mas a gente pretende deixar um plano de ação e um projeto para que retome, né, suas atividades. A gente tem um ganho agora, o arquivo está mudando em breve para uma sede definitiva. Nós conseguimos, nas gestões desse governo e do superintendente anterior, conseguimos uma sede definitiva, que fica no setor de garagens norte, ali naquela pista atrás do Buriti. É um grande complexo, vai ser um grande complexo arquivístico, né? E a gente pretende, até final desse mês, começar a mudança para lá. Se Deus quiser, tudo der certo, a gente quer trazer todo o acervo que ainda se encontra na área da Nova Cap, que acho que alguns já conhecem, né? Trazer todo o acervo para os novos depósitos. Bem, então, eu preciso ler um pouquinho, porque estou um pouco enferrujada no conhecimento, né? O Arquivo Público do Distrito Federal é um órgão vinculado hoje à Casa Civil do governo, né, da Governadoria, antes era a Secretaria de Cultura. Ele recolhe, preserva e garante a proteção especial e dá acesso à documentação arquivística de valor permanente acumulada pela administração direta e indireta e fundações do Distrito Federal. Recolhe também alguns conjuntos de documentos acumulados por pessoas ou instituições mais estreitamente ligadas à história do DF. E em torno também, em alguns casos. Nesses documentos encontram-se registros da construção da cidade e grandes eventos ocorridos no período da construção, principalmente. O acervo em película cinematográfica em 16 e 35 milímetros, colorido e preto e branco, sob a custódia, é composto atualmente por aproximadamente 510 títulos. Este acervo está distribuído nos seguintes fundos arquivísticos: o Fundo Nova Cap, Fundo Secretaria de Comunicação Social, Fundo Fundação Cultural, e o Fundo Arquivístico é o conjunto, né, de documentos acumulados por um órgão nas suas atividades. E Nova Cap é a companhia urbanizadora da nova capital da República, né, todos sabem, criada em 1956, fez aniversário ontem, 19 de setembro, e gerou, né, durante a construção de Brasília, uma produção imensa de audiovisual, né? Eram feitos filmes, né, os famosos cinejornais do Jean Mazon, que a gente vai passar uma ceninha depois, gerou uma produção maravilhosa, um acompanhamento quase que diário da construção da cidade. Também a produção fotográfica intensa, né? O grande acervo nosso no arquivo, o grande não, agora é o segundo, é o do Fundo Nova Cap. Fotografias também do fotógrafo famoso nosso aqui, Mário Fontinelli, fotógrafos que percorreram, né, que fizeram um acompanhamento da construção de Brasília. O Fundo SCS, no Setor Comercial Sul, é Secretaria de Comunicação Social. É uma secretaria de governo, né, que ela faz o acompanhamento diário também das agendas dos prefeitos e depois governadores. Ao final de cada 4 anos, a gente foi uma conquista, né, no início do arquivo, na década de 90, que ao final de cada 4 anos, e também porque eles não queriam muito, né, ter preocupação, cada governo que sai não quer ter muita preocupação com o anterior, né, e a gente conseguiu, então, que cada governo que saísse, a gente pudesse recolher a documentação para o acervo, né. Isso foi ótimo, porque assim, a gente tem um acervo enorme, a partir da década de meados, mais ou menos 1967, a gente tem uma cobertura intensa da cidade fotográfica. E agora, assim, isso é uma rotina. Ao final de cada governo, ao final dos 4 anos, é recolhido para o arquivo aquele acervo. E o Fundo Fundação Cultural. Fundação Cultural era, né, a extinta Fundação Cultural, passou
para ser Secretaria de Cultura. E, na década de 90, mais ou menos 97, por aí assim, a gente recolheu o acervo da Fundação Cultural, muitos cartazes, fotografias, muita coisa do Festival de Cinema. Inclusive, quando ela falou do festival em 97 nós fizemos uma grande exposição na abertura do festival, utilizando fotos dos festivais anteriores, né? Então, aqueles nossos artistas famosos da década de 60, né? Darlene Glória, Leila Diniz e outros, a gente, né, tem fotos deles aqui em Brasília, no Festival de Cinema de alguns festivais da década de 60. Bom, por razões de preservação do material, nós também cedemos espaço para alguns acervos privados. O APDF guarda hoje parte do acervo do cineasta Vladimir Carvalho, além de parte do acervo do Polo de Cinema de Sobradinho. Tem alguns filmes que concorreram em festivais, e isso foi recolhido em 2011. A partir do recolhimento ou da guarda provisória, amparada por termo legal, o Arquivo Público toma as medidas necessárias, dentro de suas possibilidades, para a conservação dos acervos. Mantém o controle diário de temperatura e umidade relativa do ar, adequados à preservação, utilizando aparelhos de ar-condicionado, desumidificadores, né, os termográficos, que é o aparelho que mede constantemente a temperatura e a umidade do ar, e também tem uma mesa enroladeira, né, para fazer a ventilação, a descolagem, né, das fitas. Outra providência é a substituição das latas metálicas, que são inadequadas, por embalagens de polietileno de alta densidade, que é um material recomendado internacionalmente para a conservação de filmes. Quando o material permite o rebobinamento na mesa enroladeira, se faz esse trabalho também, né? O projeto Memória Filmográfica ele foi elaborado há muitos anos, mas se tornou uma ação, né, constante. E, então, nessa ação contínua da instituição, não são feitas reiteradas tentativas de adotar as medidas mais urgentes no sentido de melhorar a preservação e conservação dos acervos. Os procedimentos indicados pelos técnicos da Cinemateca Brasileira, né, no sentido de preservar e conservar os acervos, apontavam, né, quando foi feita uma consultoria por eles, medidas como, né, o que eles apresentam também para outros órgãos, como medidas de emergência em sua primeira fase, a telecinagem do material, como ação de preservação imediata das imagens do acervo. Constatou-se, no nosso caso, ainda que alguns filmes já se encontravam no limite máximo de degradação, apresentando sintomas da síndrome do vinagre, que alguns sabem, né, o cheiro forte de ácido acético. A manifestação dessa síndrome é dramática para a película, pois provoca a perda das características mecânicas essenciais à sua reprodução, que são a resistência e a flexibilidade, e da qualidade fotográfica da imagem registrada, perda da cor original, alta incidência de fungos, desplastificação e hidrólise, chegando em alguns casos à perda da emulsão, tanto na imagem quanto no som, além de contaminar a área de guarda e, consequentemente, acelerar processos degenerativos dos materiais em melhor estado. O acervo do APDF é composto de documentos nos seguintes suportes: filmes magnéticos, em VHS, Betacam, Matic, negativos fotográficos em 35 mm e 120 mm, em preto e branco e colorido. Ao longo dos anos, um trabalho contínuo, o Arquivo Público vem pesquisando e buscando meios de preservar e garantir o bom estado de seus acervos. Em 2008, filiou-se à Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, a BPA, e essa filiação oportunizou a troca de informações e discussões promovidas durante o Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais Brasileiros na Mostra de Cinema em Ouro Preto, viabilizando algumas conquistas e avanços na discussão sobre a melhor forma de dar impulso e visibilidade à importância da preservação dos acervos audiovisuais, e também esclarecer e amadurecer nos servidores envolvidos a necessidade das ações. Um dos grandes problemas enfrentados pelo Arquivo Público,
e por outras instituições também, é a inexistência de recursos financeiros e orçamentários para fazer frente ao alto custo do processo de restauração de acervos audiovisuais. Durante anos, o Arquivo Público elaborou o projeto básico com o objetivo de restaurar filmes, do Fundo Nova Cave, principalmente, que é o primeiro filme de grande valor, primeiro fundo, né, arquivístico de grande valor histórico, que depois, né, este fundo arquivístico foi reconhecido posteriormente, também já agora na década de 2000, no programa Memória do Mundo, da Unesco. Para viabilizar o restauro e após reuniões e troca de informações na Secretaria de Fazenda, e diante da impossibilidade orçamentária do Arquivo Público, é a menor unidade orçamentária do governo do Distrito Federal, né, ainda, já era no passado e continua, né, se decidiu pelo fracionamento dos serviços requisitados para cada película. Para tanto, abriu-se o processo licitatório, vencido pela empresa Labocine, né, do Brasil, que é uma das poucas, né, que aceitou o estabelecido no edital. Dentro dessa proposta de fracionamento, o arquivo foi exitoso e conseguiu restaurar 6 películas cinematográficas, a restauração e a telecinagem. Em face né, do êxito desse projeto, que 6 parece pouco, mas para a gente é muito, né? O arquivo recomenda que as instituições públicas detentoras de acervos audiovisuais envidiem esforços no sentido de criar mecanismos que permitam a inclusão do serviço de restauro dentro do orçamento anual do seu Estado e, previamente, determine o material a ser restaurado. A gente sabe das dificuldades de arquivos em geral, então, de arquivos audiovisual, né, que nem se fala, né? Mas, assim, agora nós estamos esperançosos, conseguimos conquistar uma nova sede, vamos conseguir fazer pelo menos 5 salas climatizadas, né? Uma para cada tipo de suporte, preto e branco, colorido, né? No caso, a fotografia, filmes. Então, não sei se vamos conseguir fazer as 5 agora para a mudança emergencial, para a mudança, né, em curto prazo, mas já é uma vitória. E a gente pretende que outras pessoas, assim, a gente precisa de pessoal, né? A gente sabe que nesse meio é muito restrito, né? As pessoas elas têm que entrar para elas se apaixonarem pelo assunto, e aí elas não querem mais sair do nosso meio, né? Do meio arquivístico, do meio de preservação. Mas até você conseguir gente para ir trabalhar, né? Diante de condições precárias, a gente só tem reclamação, não consegue ser visto, né? Então, é um pouco complicado. Eu trouxe para vocês um pequeno trecho de um filme que foi restaurado, né? É um cinejornal, todo mundo conhece as imagens, com certeza, são imagens da época da construção. E ele estava no grau técnico mais grave, né? Ele estava empedrado, com cheiro ácido, com a deformação intensiva, né? Cristalização. Então, assim, ele estava praticamente perdido, né? E tanto que as imagens mostram um pouco isso. Tem coisas que não teve como melhorar, né? Mas aí eu trouxe um pequeno vídeo, eu gostaria que passassem para vocês, porque imagens de Brasília é sempre uma coisa emocionante de ver, né? Na época da construção de Amazon.
De Brasília se pode falar com as palavras felizes do cardeal arcebispo de São Paulo. Como a noiva do Brasil, a árvore da vida nacional plantada no Planalto Central. O Palácio Residencial, cuja beleza decorre apenas de suas proporções e da própria estrutura, será o marco do ponto de vista técnico e artístico da cidade que surge. Os longos caminhos da nova civilização brasileira. Brasília a irradiar-se para o norte, para o centro e para o sul. Todo um vasto sistema circulatório de um país, cuja imensidade territorial faz com que a construção de estradas vitais seja uma épica aventura. Traçados os planos de vida ou de morte pelos capitães da pacífica, mas dura batalha brasileira, os pesados engenhos dessa guerra redentora abrem, conquistam, subjugam o espaço. A cidade nova estende os seus braços às irmãs mais velhas. Máquinas gigantescas para um gigantesco movimento de terra. A solidão econômica do Planalto Central diminui cada vez que um caminhão pode partir com a sua carga. Só a estrada entre Brasília e Belo Horizonte tem 730 quilômetros de extensão. Ela deverá, em 18 meses, colocar o Rio de Janeiro e São Paulo em ligação asfaltada com a nova capital, cujo eixo monumental é constituído por um conjunto de amplas avenidas e esplanadas. A visão instintiva do povo faz afluir a Brasília operários, artífices, agricultores, comerciantes. Os pioneiros da grande migração do futuro. E se diga que a história não registra outra marcha de conquista tão bem recebida. Para os homens do litoral, Brasília é uma ideia mais ou menos abstrata. Para eles, é a pura realidade. A primeira metrópole a ser construída na idade da aviação. Rio-Brasília no máximo de 3 horas. Há 60 anos, quando se demarcou a sua área, a comissão fez em 3 meses a mesma viagem. Brasília, cidade do futuro, terá, como certas cidades clássicas da antiguidade, uma medida de graça arquitetônica. Nela, a idade da técnica reencontra a idade da harmonia, virtudes que andaram separadas nesses tempos de eclosão industrial. A cidade está assim fadada a ser um modelo para o mundo. Em companhia do Sr. Israel Pinheiro, o presidente da República acompanha o crescimento de Brasília com o fervor de quem já vê concretizado no espaço e no tempo todos os projetos, todas as obras futuras, todo o esplendor e toda a vida da cidade. Os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Ao primeiro, coube projetar e orientar as obras de urbanismo. Ao segundo, as obras de arquitetura. Os dois técnicos e artistas, justamente admirados em todo o mundo, compõem com linhas, volumes, cores e espaços a Sinfonia de Brasília. Uma equipe dedica-se à arte de fazer cidades dentro de perfeitas soluções dos problemas urbanos. Brasília já existe. As famílias que para lá se deslocaram, hoje vivendo com simplicidade um momento histórico, irão constituir amanhã a legião comovidamente lembrada dos pioneiros. Os primeiros homens e mulheres que deram ao Brasil os primeiros filhos de uma nova era. A jovem cidade do Planalto Central é a estrela guia do futuro, a menina dos olhos do Brasil.
Obrigada, Marta. Marta, obrigada. De Brasília se pode falar com as palavras felizes do cardeal arcebispo de São Paulo. Como a noiva do Brasil. Obrigada, Marta, por essa possibilidade de, aqui, durante o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, termos contato com essas primeiras imagens de Brasília. Eu acho que apenas o fato da gente poder assistir esse filme aqui, esse cinejornal, demonstra muito expressivamente a importância do trabalho realizado pelo Arquivo Público do DF. Você quer dizer alguma coisa para... Só gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade. E, assim, acho que todos são daqui de Brasília, né? Então, nós somos o fruto dessa história, né? Esse texto aí, ufanístico, de certa forma, é o nosso passado e o nosso presente, né? Um dia desse eu estava ouvindo uma discussão das pessoas questionando ainda a escala bucólica, né? Essa coisa, esse discurso de engessamento e tudo mais, né? As pessoas não têm noção da história, não sabem a grandiosidade que foi, né? O Luiz Costa falava, Brasília dentre tantas maravilhas que ele falou e que fez, né? Brasília é a expressão da capacidade do povo brasileiro. Né? Capacidade do povo brasileiro de fazer coisas grandes, fazer coisas, né, acima do que é visto, né? Acima dos nossos complexos. Né? Então, eu acho que Brasília é isso aí, a preservação de um acervo que conta essa história, que mostra para as pessoas que nós temos uma história imensa a ser respeitada, a ser preservada, é muito importante. Obrigada a todos. Mais uma vez, Marta, obrigada. E eu passo a palavra para Carla Mabel Santos Paula, que é conservadora e restauradora do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados. Bom, gente, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, em nome do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados e ao Serviço de Preservação. Bom, vou falar um pouquinho aqui, apresentar a Câmara dos Deputados, né? Um outro lado, né, da Câmara, que a gente conhece, né, apenas o lado político, mas vou mostrar esse lado da preservação. Pode passar, por favor. Bom, a gente estava vendo as primeiras imagens, né, de Brasília, e hoje a gente se deslumbra, né, com esse projeto pronto, e uma cidade única, né, exemplo da arte moderna. O palácio projetado, como a gente viu, em 1960, ele é patrimônio, né, da Unesco desde 1987. Fica para cá, para não atrapalhar. Bom, dentro desse palácio, a gente possui um vasto patrimônio cultural. Dentre, né, eles, desde bens museológicos, bens integrados à arquitetura, documentação, a maioria, né, essencialmente ligado à memória legislativa do país. Então, esse acervo compreende uma vasta gama de materiais compostos, né, de diferentes maneiras, o que torna o nosso trabalho bastante complexo. O serviço de preservação, pode passar, por favor, é encarregado da manutenção da integridade desses acervos. Então, o principal apoio que a gente teve para a preservação foi a criação da política de preservação interna. A partir dessa política, a gente tem mais autonomia para trabalhar e tem apoio de outras coordenações, o que é essencial para a realização do trabalho. Sem a comunicação com outros setores, é impossível exercer a conservação na Câmara. Então, o conteúdo do texto dessa política ele foi elaborado considerando a missão da instituição, o público-alvo
e a tipologia dos acervos, estabelecendo normas e critérios relacionados à preservação, né, com alocação de recursos e criação de projetos com impacto direto sobre os bens culturais da casa. E a significância desses acervos vai desde a significância histórica, social, legal, científica, a procedência e a singularidade desses itens. Bom, só de acervos museológicos a gente tem aproximadamente 1.800 peças. Documentação histórica, cerca de 1 milhão de documentos históricos, que datam a partir de 1823, né, desde a transferência da documentação do Rio, né, toda veio para cá. Acervo audiovisual, a maioria produzida aí na década de 70, essencialmente fotografias, vídeos, né, filmes, como a gente tem alguns exemplares também, até do Jean Mazon, alguns como Os Três Poderes, o Palácio do Congresso, mas que a gente não teve a oportunidade ainda de ver o conteúdo. Pode passar. Então, essa é a formação do nosso acervo audiovisual. É formado aproximadamente por 300 mil itens. É um vasto acervo, né? É um dos vastos acervos. Então, filmes de acetato. São 477 películas, de 16 a 35 milímetros, 4 filmes de nitrato também. Os filmes de nitrato, né, eles estão armazenados de maneira diferente de todos os outros, porque tratam-se de materiais altamente inflamáveis, então necessitam ter uma segurança bem maior. E aí, negativos, preto e branco, negativos coloridos, somam aí, né, quase 200 mil tiras. Fitas magnéticas, cassete, VHS, vinil, CDs, DVDs, DVCAM, slides, e ainda tem uma variedade de coisas que a gente encontra nesse acervo. Pode passar, por favor? Pode ir para o próximo. Bom, nossos principais problemas, né? Condições climáticas inapropriadas. Acho que é muito comum em instituições, principalmente quando se trata de um vasto acervo, com diferentes características, materiais específicos, cada um necessita de uma temperatura adequada, umidade adequada, negativos coloridos, temperatura X, negativos preto e branco. Então, é muito difícil, é muito complicado você separar áreas de armazenamento adequadas a cada tipologia de acervo. O que a gente tem feito agora na Câmara é justamente isso, separar os acervos conforme, né, as características materiais, e a gente está fazendo uma reforma para climatizar adequadamente, chegando a temperaturas bem baixas, a mais baixa, 4 graus, para acervos mais frágeis e necessitam de um acondicionamento um armazenamento mais frio. Bom, a falta de pessoal para avaliação do estado de conservação de todo o acervo. A gente viu, né, que são muitos itens, então a gente está fazendo agora a higienização de negativos, que estão sendo digitalizados, e avaliação do acervo fotográfico, para fazer um reacondicionamento com material, né, adequado. Outro ponto também que é negativo é a obsolescência das mídias de leitura. Então, a maior parte do nosso acervo, a gente já não possui mais as mídias para se fazer essa leitura, até para fazer a manutenção, né, periódica. É outro obstáculo que a gente tem. E a maior parte das informações ainda é acessada através dos documentos originais. Então, a gente está fazendo a digitalização dos negativos, que é justamente um ponto para disponibilizar ao público e preservar o original. Bom, no caso das películas, né, cinematográficas, coloquei algumas fotos aqui meio chocantes. Nós fizemos uma avaliação dos filmes e descobrimos que mais da metade apresentava já um estado avançado de degradação, né, pela síndrome do vinagre. Então, quando ela é desencadeada, esse processo de deterioração é muito rápido.
medidas assim de conservação têm que ser adotadas o mais rápido possível também. E a dificuldade, né, de encontrar empresas de telecinagem. Tem a Labocine, mas, no caso, né, da Câmara, tem que entrar em licitação, a gente necessita de mais 2 empresas, né, 3 empresas, para se conseguir. E o alto custo desse trabalho, no caso aí de quase 500 películas, chegaria em torno de R$1 milhão, o preço da telecinagem. Então, o desconhecimento também do conteúdo dos filmes, para a gente, é um obstáculo. Separar, né, qual o mais importante, o que a gente vai telecinar primeiro. Nós temos o título dos filmes, mas o conteúdo ainda não sabemos, né? Próximo, por favor. Bom, essas fotos, elas mostram as etapas que a gente seguiu para fazer o diagnóstico do estado de conservação de cada película. Então, a gente usou essas tirinhas, a The Strip, não sei se vocês já viram, é uma tirinha azulzinha, e aí ela mede o grau de acidez do filme. E ela tem uma escala, que vai de 1 a 3. 3 é o nível mais alto de degradação. Então, aqui, a gente está vendo, ela está bem amarelinha, ela era azul, essa fita. Ela tornou-se amarela devido à alta acidez do filme. Nem todos os filmes que apresentam nível 3, né, de alta acidez, estão distorcidos ou ressecados. Às vezes não apresentam nenhuma degradação, mas a acidez elevada. E nós notamos que a grande diferença nos filmes que estavam armazenados separadamente, né, nessas caixinhas de polipropileno, e elas tinham os furinhos, o que ajudava a dispersar essa acidez. Esses filmes estavam no estado melhor de conservação que os outros. Os acondicionados em latinha, por exemplo, eles apresentavam um estado mais avançado. Pode passar, por favor. Bom, e esse foi o gráfico, né, que foi formulado com os níveis de deterioração, que vão de 0 a 3. Então, mais da metade do nosso acervo encontra-se no nível 3, né, que já é eminente. Assim, a gente precisa realmente fazer a telecinagem, a perda é iminente. Próximo, por favor. Algumas medidas de conservação, né, de preservação, a gente conseguiu adotar, como controle ambiental dos locais de guarda. A gente colocou num ambiente mais frio, né, quanto mais baixa a temperatura, mais tempo, né, o filme se conserva. Armazenou nesses armários, a gente fez uma adaptação, que os filmes aqui dentro, fizemos um buraco mesmo nos armários e montamos um sistema de exaustão. Os filmes que estavam juntos, a gente separou em caixinhas de polipropileno, furamos as caixinhas também, para evitar ali a criação de microclima, e colocamos dentro desses armários, que são as prateleiras também, elas são vazadas, permitem a circulação do ar, e toda a acidez do armário é dispersada. Para tentar evitar, né? Evitar não, mas desacelerar esse processo. Instalação, né, de desumidificadores nas áreas de guarda, os armários, e armazenamento dos filmes de nitrato em armário corta-fogo, que é uma segurança maior. Bom, a implementação de políticas de preservação, como eu já falei da nossa, e de digitalização também. Outro ponto importante, educação patrimonial. A gente faz campanha na Câmara, que a Câmara é uma cidade, milhares de pessoas circulam diariamente, além de funcionários também, que é um número muito elevado. Então, quanto mais a gente disseminar informações a respeito da conservação, mais a gente consegue conscientizar as pessoas, né, dessa importância e criar aliados também. Também aproximando, né, outros setores
diretamente ligados, como é o caso do arquivo da Câmara. E o trabalho em conjunto, né, com as equipes de digitalização e arquivistas. E, atualmente, a gente tem trabalhado com o gerenciamento de riscos no processo de conservação dos acervos. Pode passar. Bom, o gerenciamento de risco ele é uma ferramenta que nos permite prever riscos que possam impactar na conservação dos nossos acervos. Então, a gente fez um trabalho de 3 anos só de levantamento dos principais problemas dos nossos acervos. Né? Conservação, a situação das áreas de guarda, justamente para permitir, né, formular esse programa, que aí ele vai prever ações de longo, médio e curto prazo. E, né, aí vai ser definido com critérios mais embasados. Para fazer o gerenciamento de riscos, a gente precisava também da avaliação do grau de significância. A gente precisa saber, né, o impacto do risco no nosso acervo. Então, para saber o impacto, a gente tem que saber a importância de cada item que a gente tem. Se a gente perde uma parcela do nosso acervo, quanto que a gente perdeu desse acervo de importância? Então, tudo isso foi feito, a gente realizou através do projeto com o professor Pedessoli, que desenvolve, né, estudo nessa área. E isso nos permite direcionar melhor os recursos e a aplicação, porque sabendo, né, as prioridades, qual o risco mais iminente, a importância do acervo, né, o que a gente vai perder, isso possibilita direcionar melhor os recursos que a gente tem. Aqui eu coloquei os 10 agentes de deterioração, né, que são levados em conta aí na hora de avaliar os riscos dentro dos acervos. São, né, criminosos, dissociação, poluição, né, pragas, temperatura, fogo, umidade, água, forças físicas e luz. Então, esses são os principais agentes que a gente avalia dentro desse diagnóstico. Bom, as nossas perspectivas. Acumular conhecimento na área de preservação audiovisual. E o que nos ajuda bastante são os cursos na área, os estudos, né? Principalmente o ICRON, que promove vários cursos na área, o principal deles, o SOIMA, que formou-se um grupo de pesquisadores do mundo todo. Inclusive, a Jussara, que é a chefe do Serviço de Preservação, participou ano passado. Até coloquei aqui uma fotinha, que eram várias pessoas de várias partes do mundo. E esse grupo ainda continua em contato. Vai ter um outro encontro no ano que vem e já tem um planejamento para que volte a ocorrer no Brasil em 2016 ou 2017. Ainda está em aberto. Bom, e, né, fortalecimento da política de preservação também dentro da Câmara, além, né, agora disso que a gente está fazendo, né, dessa aproximação com outras instituições, com outros arquivos, trocar informações. Acho que as melhores perspectivas são essas para o desenvolvimento da conservação audiovisual. Bom, aqui deixo os contatos. Meu, da Jussara, da Gilci, que é chefe da seção, está aqui na plateia. E, nas perspectivas também, eu deixei de colocar um e-mail do professor Rubens Ribeiro, que desenvolve um projeto interessante também, né, na Federal da Bahia. Depois, quem puder, ele está até com um formulário virtual para as instituições preencherem, é interessante. Aí, se quiserem, depois a gente passa o contato. Bom, obrigada. Carla, muito obrigada pela sua fala. Você trata você traça um retrato de uma situação que nos é muito conhecida
dos esforços, dos enormes esforços que são empreendidos pela conservação, pela preservação, no geral, de um acervo, e também limitações que nos são muito conhecidas, limitações referentes aos recursos financeiros, mas, principalmente, aos recursos humanos. E isso é uma questão que nos aflige muito na BPA, porque, e Marta se referiu rapidamente também a isso, a dificuldade, com o pessoal, você falou aqui de novo disso, nós temos uma situação muito esquizofrênica atualmente no Brasil, que as instituições detentoras de acervo procuram desesperadamente pessoal qualificado para trabalhar com seus acervos audiovisuais. Ao mesmo tempo, nós vemos com clareza o aumento do número de profissionais qualificados para trabalhar com acervos audiovisuais, mas a gente não vê essas duas pontas se juntarem, o que é uma situação muito triste, porque nós temos hoje uma série de profissionais muito qualificados para trabalhar na preservação audiovisual, mas as instituições não abrem vagas para abrigar esses profissionais. E o profissional da preservação audiovisual, ele é a base de tudo, como você falou. Você precisa conhecer o acervo para saber em que estado ele está, o que é mais importante, qual é a prioridade. Então, assim, um dos pontos fundamentais para nós da BPA é fortalecer nas mentes, principalmente dos gestores públicos, a importância desse profissional. Ele é a base de tudo. Sem isso, não caminhamos muito bem. Antes de passar a palavra para o professor João Luiz Vieira, eu queria, com muita alegria, registrar a presença de Cíntia Roncalho, a diretora do Arquivo Central da UNB, e gostaria também de agradecer a presença do secretário de Cultura do Distrito Federal, Hamilton Pereira, que veio prestigiar a nossa mesa. Muito obrigada, Hamilton. E passo a palavra para o professor João Luiz Vieira, que, além de professor da UF, hoje aqui ele não está como professor da UF, mas como presidente do Conselho Consultivo do Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro. João Luiz, com a palavra. Obrigado, Laura. Boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite aqui do festival, através da BPA e através também do Centro de Pesquisadores. E eu estou aqui, na verdade, com uma mistura de papéis, né? Eu estou como representando aqui o Centro de Pesquisadores, mas também eu falo como professor, né? Professor e ligado a essa disciplina, historiando um pouquinho o que a Laura falou aqui. Essa disciplina foi introduzida no currículo do curso de cinema como matéria optativa primeiro, e 2 ou 3 anos depois passou a ser matéria obrigatória, né, do curso de cinema, do profissional de cinema, exatamente como uma forma de trazer essa consciência para o produtor, para quem está trabalhando exatamente com essa materialidade de imagem e som. E eu fui um dos responsáveis por essa passagem, né, entre uma disciplina optativa para uma disciplina obrigatória. Então, eu falo aqui também com desse palanque, né, da parte educacional. E aí eu queria, primeiro já agradeci, que assim, essa poltrona Barcelona aqui, muito gostosa, não tinha vindo ainda nesse monumento aqui de Niemeyer, é a primeira vez que eu estou vindo aqui dentro, um auditório muito, muito gostoso, e estou assim, muito contente pelo centro e pela BPA em especial, pelo fato da gente estar assim, dentro de um festival de cinema, né, e isso está acontecendo aqui, quer dizer. Eu acho que o que está acontecendo aqui, num primeiro momento, na verdade, o contato. Eu estou aprendendo aqui. Eu sabia de algumas dessas iniciativas, claro que a gente conhece, mas não sabia da profundidade delas e do alcance que está sendo apresentado aqui, inclusive como perspectiva de trabalho presente e futuro, que eu acho que talvez o mais importante. E aí a gente pensa, né,
aí através também do Centro de Pesquisadores, que tem uma certa visibilidade em festivais de cinema aqui pelo Brasil, principalmente grandes festivais de cinema, como esse aqui, como o de Gramado, né, como o do Rio de Janeiro, onde a presença do centro é sempre regular, que seria exatamente isso foi tirado na BPA, né, isso, eu acho que aqui está um exemplo prático, que está exatamente em todo o festival de cinema, todo, essa área de preservação ser incluída, exatamente a mesma coisa, como está ali a exibição, como está tendo a premiação, como está tendo esse lado, digamos assim, mais glamuroso, né, de um festival de cinema com atores e atrizes, a área de preservação também ela ser colocada como uma área prioritária na discussão, na presença, na visibilidade dentro de um festival. Então, eu acho que isso é algo que a gente vê aqui com muito bons olhos, mas eu acho que a gente deve manter isso e desenvolver e provocar mais, eu acho, em todos os festivais, não só nos grandes, como também nos de médio porte, também nos pequenos festivais. E aí, olhando eu vou responder um pouco ao que eu vi aqui, para juntar com alguma proposição, né, que eu trouxe aqui para a gente discutir. Eu gosto muito aqui desse trabalho, fiquei realmente muito bem impressionado, principalmente com a ideia da pesquisa nesse nível que vocês têm aqui com bolsa do CNPq. Eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente trabalha na pós-graduação e sabe quais são as demandas, né, e o que a gente tem que responder numa pós-graduação. Agora, o que eu acho, vou falar agora da nossa experiência, né, na medida em que eu falo de um curso de cinema e eu falo como um professor da área de cinema mesmo. Quando a gente aqui cita interdisciplinaridade, e aqui eu vejo, por exemplo, nessa interdisciplinaridade eu vejo áreas muito correlatas e muito, assim, elas se superpõem em algumas coisas que são do que eu ouvi aqui, né, museologia, arquivologia e biblioteconomia. E aí eu sinto falta do cinema, entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, baseado a nossa experiência é o contrário. Ela veio do cinema e ela agora levou um pouco de tempo, mas ela está também conquistando algumas outras áreas, exatamente essas, principalmente ciência da informação e arquivologia, para trazer para a formação exatamente de grupos que são verdadeiramente interdisciplinares, dentro de um sentido grande que eu acho que passa o nosso trabalho aqui. Então, a gente vem de um caminho oposto, e é um caminho que eu acho que, por exemplo, a gente tem como provocar isso aqui. Eu olho aqui essa plateia e vejo, não sei se vocês conhecem, eu vejo um colega meu ali atrás, que é o professor Marcos de Souza Mendes, que é da área de cinema. Está ele ali, entende? Então, está ele ali interessado, veio aqui também como outros interessados aqui, e está ali ouvindo essas apresentações, esses projetos, esse desejo, né, que a gente tem de trabalhar com a preservação, de lutar por isso, de batalhar por isso. E aí eu penso em quanto seria importante, né, uma integração desse tipo. Por exemplo, tem o professor, mas a gente sente falta dos alunos. Entendeu? Então, em que medida, por exemplo, uma articulação mais dentro da UNB, dentro da própria UNB, já que a gente está falando aqui, eu acho que esse tipo de discurso que a gente está trazendo aqui é o que a gente deveria, eu falo agora de CPCB e a BPA, né? De estar desenvolvendo junto a outros festivais, onde essa presença nossa, eu acho que pode motivar essa ideia, né, de criar redes, pode motivar contatos, pode motivar troca de experiências, etc. Então, acho que é importante isso. E aí eu penso que a outra coisa também que eu trouxe para cá, como experiência, e agora até em cima do que eu acabei de ver aqui, entrando nessa antessala aqui, é que eu acho que eu falo agora estritamente pelo Centro de Pesquisadores e também pela universidade, né? Eu acho que a gente tem que procurar pensar um pouco, ampliar muito esse conceito de preservação, né? E para incluir exatamente junto com o filme, junto com o material audiovisual, agora digital, né, nos últimos anos, essa preocupação também, a quantidade de material correlato que a gente tem nesse universo. Então, por exemplo, aqui, claro, eu vi aqui fotografias
etc. Mas eu acho que é muito amplo. Esse conceito do material correlato, da documentação correlata ao universo do audiovisual, ela é ampla. Ela passa por roteiros, ela passa por fotos de cena, ela passa, por exemplo, pela recepção crítica do filme, entendeu? Aí ganha um sentido, digamos, de comunicação, de mídia, um sentido grande, onde a ideia de preservação da documentação, do que está aqui, dessas áreas, museologia, arquivologia, biblioteconomia, elas vão ter que passar, entende? Eu acho que devem passar, devem também procurar uma articulação maior com outras áreas, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar quando a gente pensa nessa ideia de uma ampliação do conceito de preservação. Não é apenas película, não é apenas o filme. Não é? Claro, isso é importantíssimo, talvez seja prioritário, mas ele não é único, ele é um elemento entre um conjunto maior de documentação correlata. Tá? Então, olha essa exposição aqui. Bonita, muito bonita, ela é comemorativa, ela é uma lembrança. Está ali os 50 anos desse filme, né? Mas a gente, tudo bem, está ali as fotografias ampliadas, belas fotografias selecionadas, ampliadas e colocadas numa parede. É bonito, tem a sua função, tem a lembrança, traz a memória dos 50 anos de Deus e o Diabo. Mas eu acho muito pouco, ainda é muito pouco. Claro, precisaria de quê? De tempo, precisaria de uma pequena equipe de pesquisa, que poderia ser essa aqui, multidisciplinar, para a gente ver, por exemplo, aqui uma pergunta. Eu vejo quando eu estou aqui nessa exposição, claro, poderia ter o roteiro original, sabe, aquelas coisas, uma grande exposição, as vitrines, com material de documentação, troca de cartas, correspondência, essas fotos de filmagem, não a foto do filme pronta, mas as fotos, o material de filmagem, um pouco da história da filmagem, isso é uma coisa grande. Mas algo local, por exemplo, que eu acho que é o que a gente deve procurar motivar nessa nossa presença nesses festivais. Eu vejo aqui e me pergunto assim, aonde que Deus e o Diabo foi lançado em Brasília? Em que cinema passou? É uma pergunta, entendeu? Tem um anúncio de jornal? Claro que vai ter. O anúncio de jornal anunciando ali, hoje, no Cine Atlântida, Cine Brasília, eu já esqueci o nome dos cinemas de Brasília aqui, eu conheci alguns. Qual foi o circuito? Passou num cinema só? Quanto tempo ficou em cartaz? Qual foi a recepção crítica de Deus e o Diabo na Terra do Sol em Brasília? Entende? Isso só para ficar no âmbito local. Isso enriqueceria esse tipo de exposição. Tá? Então, é um exemplo de coisas que eu acho que eu queria trazer. Um outro que eu também acho que faz parte desse conceito de preservação e que hoje a gente está definindo como uma área nossa dentro do campo dos estudos cinematográficos, por exemplo, é não apenas a história do cinema, mas as histórias de cinemas, com essa, histórias de cinemas. O que é isso? Entende? No momento em que uma tecnologia está suplantando a outra, exatamente essa que a gente está vivendo agora, isso não é privilégio de Brasília, de Goiânia, de Goiás, do Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. Mais do que nunca, os cinemas tradicionais, aqueles cinemas de rua, estão num momento de grande desaparecimento. Aqui, por exemplo, já sumiram muitos, né? Quais são os cinemas de Brasília? Entende? Eu vou ali naquele Cine Brasília, que é um cinema histórico, um cinema de 61, ele foi recentemente restaurado, né? Foi feita uma história desse cinema, foi feita uma pesquisa, e eu me intrigo muito, eu quero perguntar isso para vocês depois, quero deixar, inclusive, um contato, aproveitar, já que eu estou aqui, aproveitar um pouquinho, né, para puxar a brasa para uma sardinha, né, aqui de pesquisa. Eu olho para esse cinema muito bonito, muito, muito interessante na sua arquitetura, sempre me intrigou o porquê que aquele fundo dele, quando a gente passa aqui pelo eixo monumental, ele é redondo, entende? Por que é aquilo? É marca de estilo de Niemeyer, entendeu? Pode ser, entende? Mas é mais do que isso. É algo que eu ouvi falar ali, aqui, ali, mas gostaria de saber mais detalhes. É 1961 que esse cinema abre, né? A gente está ali, Brasília, tudo é novo. Brasília é o futuro, entendeu? Nesse momento, internacionalmente,
a gente tem ali, já nos seus estertores, mas começando a chegar no Brasil, 2 anos antes do Cine Brasília, inaugurado em 1959, 2 anos antes, um cinema em São Paulo chamado Cine Comamã, no Brasil, que tinha sido inaugurado em 52, Nova York, depois foi pelo mundo, 53, 54. Aqui chegou 7 anos depois em São Paulo. E o Cine Brasília, de 61, evidente, estava lá no seu projeto, no seu plano, um cinema que seria um cinerama de Brasília. Seria esse cinema que traria essa tecnologia mais avançada de projeção no mundo, então. Por quê? Porque o cinerama projetava exatamente numa tela côncava de 146 graus de curvatura, projetava uma imagem com 3 câmeras simultâneas para formar um grande panorama na sua frente. Não é por acaso que esse cinema de São Paulo, que pegou fogo em 2000, já tinha sido fechado há muito tempo antes, caem as paredes laterais, ficou a parede do fundo, né? E uma imagem do Google, se a gente pegar lá, Avenida São João, 1462, vai ver que essa parede do fundo é também uma parede curva. Entende? Eu gostaria de saber mais detalhes com relação à história específica desse cinema. Ontem, lá, eu conversei com o rapaz, ele já me deu algumas dicas, eu vou querer depois pegar com vocês. Mas eu estou colocando aqui algo que ganha uma abrangência nacional. Estou falando agora para a gente da BPA, a gente do Centro de Pesquisadores de Cinema Brasileiro, nós, professores que estamos aqui, dessa área que eu diria que é uma área de uma cinearqueologia, né? A gente está falando aqui de memória, de informação, que são as histórias de cinemas, né? A gente procurar, a nível local, desenvolver isso. Enfim, são muitas ideias. Eu tinha preparado uma coisa grande também, páginas e páginas, Laura. Isso aqui é enorme, entendeu? O problema é que às 7 tem uma sessão de cinema aqui, aí... Não, isso aqui, com 4 ou 5 páginas, virou umas anotaçõezinhas aqui, que eu já estou terminando. Eu já estou terminando para passar para vocês, mas eu acho que o que fica aqui, além dessa história, digamos, desse pleito, desse desejo de desenvolvimento dessa área, das histórias de cinemas, né, é mais essa ideia da gente realmente aprofundar esse desejo de inter e transdisciplinaridade, entende? E procurar, por exemplo, acho que é muito fácil aqui em Brasil, da UNB aqui é tranquilo fazer isso, entende? É exatamente trazer mais o pessoal de cinema para dentro desse universo, para dentro desse mundo que a gente batalha, trabalha, defende, enfim, vai estar sempre lutando por ele. Obrigado. Obrigada, João Luiz. Infelizmente, a gente só tem tempo para uma rodada curta de perguntas, porque às 7 tem uma sessão de filmes aqui e a produção pediu que nós, no máximo, às 10 para as 7, saíssem. Miriam já se inscreveu para falar. Segundo. Terceiro. Mais alguém? Quarto. Vamos ficar, eu sinto fazer isso, mas vamos ficar com essas 4 perguntas para conseguirmos cumprir com o tempo. Miriam. Bom, João, queria te contar que tem uma turma do cinema, e bem grande, inclusive, que vai fazer parte desse evento que eu falei, Mestres do Cinema. Nós temos um aluno, mestre em Ciência da Informação, que vai apresentar o trabalho dele, que é ligado à folksonomia de imagens em movimento digitais, que é como se faz o levantamento de palavras-chave, né, na internet. Nós temos aqui a Angélica Gasparotto, que estaria conosco, mas vai poder estar, que é também mestre em Ciência da Informação, que tem um trabalho, a dissertação sobre preservação fílmica no Distrito Federal. E os outros 4 participantes, ou seja, o dobro, né, a maioria são todos provenientes do cinema, da comunicação, provavelmente foram alunos do Marcos, que é o Gabriel, né, que foi já premiado no nosso festival aqui há alguns anos, que agora está fazendo o mestrado em antropologia lá na UF. Conhece ele?
Nós temos a Liz Sandoval, que também fez o mestrado há uns 2 meses, né, que fez um trabalho ligado à sociologia, não é isso? Cinema, sociologia? Arquitetura, desculpa. A Daniela Marinho, também do cinema, né, da comunicação, e uma outra aluna egressa aqui da UNB, a Larissa, que fez um trabalho sobre cinema e gênero, que atualmente está fazendo o mestrado em antropologia lá na Federal. E, assim, para o seu levantamento, não sei se você conhece, me lembrei agora de um rapaz que está fazendo uma pesquisa já há algum tempo no Espírito Santo, os cinemas de Vitória. Conhece? O André Malverdes, isso. Tá? Só isso, obrigada. Eu queria pedir que você se identificasse e falasse no microfone, porque estamos filmando. Boa tarde. Meu nome é Davi, eu sou estudante de museologia, faço parte do PAC com a professora Miriam. E uma pergunta que eu venho tentando descobrir a resposta desde que eu entrei no curso, há quase 2 anos, surgiu um pouco de esclarecimento na fala de cada um de vocês. E eu entendo quando a nossa colaboradora falou das relações orçamentárias, né, de você conseguir um aporte financeiro para desenvolver projetos. A professora Miriam, que acompanha, inclusive, pedidos de outras instituições para fazerem trabalhos parecidos, e de cada um de vocês. Mas eu vejo que vai surgir um questionamento um pouco mais na frente, que por que Brasília, até então, não tem um museu da imagem do som? A gente vê algumas tentativas focadas nos órgãos, como apareceu aqui a Câmara e o Arquivo, mas não tem a casa propriamente dita que desenvolveria esse tipo de trabalho e daria apoio às outras instituições para cuidar desse acervo da maneira correta. E a gente sabe que o órgão ou um cargo público, quando é criado, ele é criado com algumas limitações orçamentárias. E por mais que você consiga um projeto, alguma coisa, vai ser sempre, vai ficar ao acaso da descontinuidade administrativa, em que uma nova gestão toca o projeto da maneira que quer. E eu acho que um pensamento de médio e longo prazo na criação de um museu ou de uma instituição que trabalhe para que todos esses acervos sejam bem assistidos, até mesmo onde eles estejam, não necessariamente que seja deslocado todos esses acervos para o Museu da Imagem do Som, mas em si uma casa que possa pensar nesses acervos no futuro, porque atualmente a gente não está dando conta nem da demanda. Então eu queria saber de vocês, a opinião de vocês quanto o porquê que não existe ainda, ou qual seria a viabilidade de a criação de um Museu da Imagem do Som para Brasília. Que a gente faça as 3 perguntas por causa do tempo e aí dê uma rodada de respostas. Pode ser? Então, era... Eu acho que era ali, mas... A ordem dos fatores. Obrigada. Meu nome é Gilci Rodrigues, eu sou chefe da Conservação e Restauração da Câmara dos Deputados, sou funcionária de carreira há 25 anos e tenho tido o privilégio de ver o Congresso ter um tremendo cuidado com seus acervos. A preservação na casa é algo extremamente sério. Não é o item principal da casa, a casa é feita para fazer leis, mas ela tem a consciência da aplicação da Constituição de 88. A cultura não é só um direito do povo. A preservação da cultura é um direito do povo. Eu tenho visto, não só aqui, mas em vários outros locais que eu tenho visto falar sobre a preservação, o pessoal falando, a gente não tem dinheiro, o pessoal não faz, mas a aplicação da Constituição é algo sério. Então, nós aprendemos na área de preservação, lá na Câmara, que a nossa solicitação sempre vem assim, conforme artigo 315, 215 da Constituição Federal, você é obrigado a preservar.
E eu estou sentindo falta aqui, professor, nas comissões multidisciplinares, do historiador. Os nossos acervos da Câmara e todos os acervos de todos os órgãos que eu tive o prazer de conhecer, tem um material histórico fantástico. E eu não vejo historiadores lá. Eu sinto muita falta. E também sinto falta, e eu vou pedir, não sei porquê, a Universidade de Brasília, as universidades do Distrito Federal, nem próximas ao Distrito Federal, não existe a área de conservação e preservação. Nós temos em Minas, nós temos no Rio, eu estou indo para lá até segunda-feira, participar do encontro de preservadores lá. Nós temos na Bahia, em Recife, né, Carla? São Paulo, mas nós não temos em Brasília. Brasília nasceu com história. Brasília precisa de conservadores, restauradores, e essa é uma matéria de graduação. Então, eu queria saber por que não. E a minha outra pergunta também era sobre o museu. Nós também, em um momento lá na Câmara, nós pensamos em enviar o nosso material para, assim, alguns materiais que as pessoas querem nos doar. A gente sempre fala, manda para o Museu da Imagem e do Som. Aonde? São Paulo. O Rio. Mas cadê Brasília? Né? Então, eu queria também reforçar a sua pergunta. Cadê nosso museu? Né? Obrigada. Deixa a última pergunta e a gente passa. Tá. Olá, eu sou Débora Butrucci, sou preservadora audiovisual e membro da diretoria da BPA. Tenho algumas sugestões e duas perguntas. A primeira pergunta vai para a Miriam. Eu queria saber se, nessa pesquisa, vocês estão fazendo diagnóstico só de arquivos localizados em Brasília, ou existe, enfim, ou a expansão, ou já parte da ideia inicial, de registros feitos sobre Brasília, mas que não se encontram aqui no Distrito Federal. Porque existe o acervo do Dino Casola, não sei se você conhece, que é um grande acervo, ele registrou durante muito tempo Brasília, ele se encontra depositado no Rio de Janeiro, no CTAV, quando eu trabalhava na instituição, a gente recebeu o acervo. Se a pesquisa pretende também ampliar o escopo de identificar acervos sobre Brasília que não estejam aqui, localizados fisicamente aqui. A primeira pergunta era essa. A segunda vai para a Carla Mabel, que eu fico curiosa quando você falou 477, se não me engano, filmes, você se refere a títulos ou a rolos? Rolos, tá. Que podem ser... Um título pode conter mais de um rolo. Ok. E aí, a sugestão que eu tinha, na bibliografia que a professora Miriam mostrou, senti falta de uma bibliografia também sobre cinema, e mais específica sobre preservação audiovisual. Foi publicado pela BPA no ano passado, foi traduzido o livro do Ray Edmondson, e que que você receberá um agora. Não sei se eu antecipei alguma questão, Fabrício, desculpa. Sim, vocês três receberão os exemplares, que assim, faz parte das iniciativas da BPA que a gente pretende implementar e continuar, promover publicações e traduções sobre livros importantes e essenciais para a preservação audiovisual. E tem outras coisas em outras línguas também. Nesse sentido, acho que a gente poderia contribuir para ajudar, sim, na pesquisa nesse sentido. Acho que era isso. Obrigada. Marcos queria falar alguma coisa, e aí eu passo o microfone para vocês responderem as perguntas. Obrigado pela possibilidade. É rápido. Em 2008, 2009, foi criado um grupo de trabalho por Walter Albuquerque Melo, criador do Arquivo Público, Vladimir Carvalho, Sérgio Moricone, eu, Marcos de Souza Mendes, para a criação da Cinemateca de Brasília. E esse grupo trabalhou junto com o Arquivo Público. O Luiz, o nome do outro diretor era o... Não, antes do Gustavo.
Luiz Mendonça. E a ideia do Luiz era que ia ser criado o Museu da Imagem e do Som, e nós, então, por que não a Cinemateca? Né? Respondendo um pouco. Chegamos a trabalhar em conjunto, Cláudio Queiroz, da UNB, chegou a fazer até a planta do que seria a primeira Cinemateca, a Cinemateca Nacional, mas, infelizmente, por questões eu acho que da própria lei, não pode ser fundação, enfim, não deu para continuar esse projeto da Cinemateca junto com o Arquivo Público. Esse grupo parou o trabalho, né? E há pouco tempo, com o ex-diretor, o Gustavo, né, ele acenou a possibilidade do novo espaço para a guarda dos filmes de Brasília. Em conversa com a Ana Lúcia Abreu, da Museologia, a gente, quer dizer, eu, pessoalmente, acho que a Cinemateca ela pode ter o seu primeiro embrião, eu acho que junto ao Arquivo Público. Penso, né? Mas a ideia é que hoje, eu acho que, em virtude de tudo que a gente viu aqui hoje, do que a gente já vive, não dá mais para ficar sem a Cinemateca Nacional de Brasília. Isso tem que ser um projeto de governo. É um projeto de governo federal, de Ministério da Cultura, do governo do Distrito Federal, e que tem todo o trabalho nosso de professores, e cineastas e documentaristas. Obrigado. Bem, vou passar o microfone para minhas colegas de mesa para resposta às perguntas. Vou ser breve. Bom, concordo, né, que falta dinheiro, né, concordo que dá para fazer também com pouco dinheiro e muita força de vontade. Apoio o MIS, apoio a Cinemateca, o que for possível, né, a gente colaborar individualmente, através dos grupos de pesquisa. Mas vou tentar responder mais objetivamente para a Gilci a respeito do curso de graduação. As duas primeiras aulas eu dou aula de conservação e restauração de documentos para a graduação de museologia e de arquivologia, e tenho alunos de toda a universidade fazendo essa disciplina. As 2, 3 primeiras aulas a gente monta um curso de conservação e restauração de graduação hipotético. Eu faço isso com eles para eles perceberem a amplitude que tem essa disciplina. Então, a gente pode preservar uma parede e pode preservar um óvulo. Não é? Então, da parede rupestre aos bancos de cordão umbilical, e por aí a gente vai. Então, assim, já temos uns bons projetos aí, só falta agora vontade política e talvez muita coragem, porque é uma empreitada bastante difícil, eu diria, né? Não é impossível, né? Mas precisaria de um fôlego. Por exemplo, não dá para fazer o projeto CNPq e querer criar esse curso, né? Só para dar um exemplo, né? Agora, respondendo, perdão, seu nome, a Débora. Débora, quando a gente montou o primeiro desse projeto, a gente teve 3 projetos enviados ao CNPq, só o terceiro e o último foi aprovado. O primeiro, a gente queria fazer Goiás, né? Sabe quando você quer abraçar o mundo assim? Então a gente queria fazer em Goiás, DF, Goiás, inclusive porque a gente tem conhecimento de um acervo em Goiânia maravilhoso de cinema árabe e judeu que a Ana Lúcia descobriu. E aí assim a gente foi reduzindo o nosso âmbito de atuação e incluíamos, né, no segundo momento, filmes feitos sobre Brasília. Também tiramos para ver se o CNPq nos aprovava. Então, assim, nós temos perspectiva futura, né? Os nossos 3 anos, a contar de novembro último, é DF, e, obviamente, nós não vamos conseguir abraçar todos os acervos. Isso que eu mostrei para vocês, administração direta, indireta, tudo ali, tem uma das administrações, que eu acho que é a do governo federal, tem 600 órgãos e instituições ali embaixo, né, para serem visitados ou para serem coletados. Então, é um trabalho assim para aposentar, deixar para o outro fazer, né? E aceito os presentes, os contatos, e vamos lá. Obrigada. Gente, eu gostaria muito de dar continuidade à
a discussão e passar para vocês para uma palavra final, mas já são 7 horas, momento em que a sessão vai começar, então nós vamos ter que encerrar. Em nome da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, eu agradeço a presença de vocês e agradeço mais uma vez ao Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que nos acolheu tão carinhosamente nessa edição do festival. Espero que seja o começo de uma longa... Oi, Aurélio, tudo bem? Vou pedir só um minutinho para falar, para finalizar aqui, sem atrapalhar muito a sessão do filme. Obrigado. Não, eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer o estímulo e a iniciativa do professor Marcos, que na Assembleia da ABPA, na Cineop, sugeriu esse encontro. Então, ele foi mais frutífero e positivo do que a gente podia imaginar. Ele que deu o pontapé inicial para a intermediação e o diálogo entre o pessoal da ABPA e o Festival de Brasília. Queria agradecer a fala de vocês. Eu teria várias questões para falar com vocês. Eu acho que muita gente ficou aqui com vontade de perguntar coisas sobre detalhes. A estante que tem o exaustor lá, que permite que o ácido acético seja disperso. O projeto de digitalização do acervo lá da Nova CAP. A pesquisa da professora Miriam, que ela comanda com a equipe dela. Mas, enfim, eu acho que o diálogo também continua além daqui, porque a gente tem os contatos nossos, tudo mais. E, enfim, para quem tiver interesse em participar da lista de discussões da BPA, a gente vai estar por aqui, por enquanto, podem vir procurar a gente, mas também sugiro que quem ficou interessado nessas discussões sobre preservação, assista ao filme agora, porque tem tudo a ver com o que a gente conversou. Eu tenho o privilégio de trabalhar no lugar onde o Cosme trabalhou e, na verdade, ele inventou e criou tudo aquilo, então acredito que vai ser uma bela sessão para quem tiver disposição para ficar aqui na sala, além do debate que já aconteceu agora. Obrigado. Obrigado, Aurélio. Queria agradecer a Laura, em nome da BPA, enfim, de todos os nossos palestrantes, dizer que é um orgulho para o festival estar abrigando essa discussão e que, quem sabe, no próximo a gente tem uma tarde inteira de discussão sobre preservação, porque o assunto é realmente super interessante e importante para a nossa história, né?